Gênesis 28. Nós vamos ler a partir do verso 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, que nós vamos ajudar você. Amém? Então vamos ler comigo aí. Eu quero que vocês leiam também, que vocês prestem atenção aí no que está sendo falado. Amém? Então aqui fala do sonho de Jacó em Betel. Jacó saiu de Berseba ou Berseba, pastor? Berseba. A fim de ir para Harã. De tardinha, a minha Bíblia é mais fácil, eu acho. Eu não sei se é igual a de vocês, né? De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro, diga travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir, diga dormir. Então Jacó sonhou, diga sonhou. Sonho é bom. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava ao lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque, seu pai. Darei a você e aos seus descendentes esta terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Diga, o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. E por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei. Diga, abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares onde você for, e farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei. Diga, eu não o abandonarei. Até que cumpra tudo o que lhe prometi. Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aí ficou com medo, diga medo, e disse: Eu acho que nessa tradução, pastor, talvez tenha outra tradução aí. Ele falou, é medo mesmo? Não tem nenhuma outra não, né? Temor, né? Isso. Um temor, eu acho que cabe mais, né, nessa palavra. Né? E ficou com temor e disse, não sabia, e disse, este lugar dá medo na gente. Aqui é a casa de Deus. Aqui fica a porta do céu. Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra, diga pedra, que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Diga pilar. Depois derramou azeite em cima da pedra, para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Diga Betel. Betel, então, significa a casa de Deus. Amém? Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos, Senhor, que ela é viva e eficaz, Senhor, e sempre produz fruto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, venha falar conosco. Tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Fala, Senhor, ao nosso coração e que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente que entramos. Amém. Bom, gente, eu queria falar algumas coisas aqui para você hoje. O tema, eu ia trazer um slogan aqui para o tema, mas não deu certo. O meu computador lá em casa não está muito bom. E eu não consegui falar com o Léo. Mas seria bacana, vocês iam rir bastante. Mas o que eu queria falar com vocês hoje era dia de mudança. Aí eu ia trazer aquele caminhão cheio de coisa assim, de tranqueiraiada, né? Da mudança, né? Mas não era aquela mudança, não. A mudança da nossa vida. Então, para que a gente comece a mensagem, eu preciso explicar só uma coisinha para vocês entenderem aonde que eu quero chegar. Jacó aqui, quando ele saiu da casa dele, ele saiu porque
ele tinha roubado a primogenitura do irmão dele, né, Esaú. Então, o que aconteceu? Como ele roubou lá, eu acho que vocês devem conhecer. Vocês conhecem essa passagem ou não? Né? Você conhece, mas tem um pessoal que não conhece. Então, vou explicar rapidinho. Ele não era o primogênito, era o irmão dele. E ele naquela época, eles tinham o direito, o primogênito tinha o direito da bênção de Deus. Né? E só que Jacó, ele queria muito essa primogenitura. Só que como ele não era o primeiro filho, então ele pegou e fez um acordo lá com o irmão dele, e aí o irmão dele vendeu a primogenitura por um guisado, né, que estava bem gostoso, não ligava muito para a primogenitura, e aí com a ajuda da mãe dele, né, pastor, o Jacó roubou essa bênção, se fingiu, né, do irmão dele, e aí foi onde que ele deu um maior BO lá na casa, e a mãe dele descobriu que o irmão dele queria matar ele, e aí pediu para o marido dela, falou assim, manda Jacó lá para Labão, lá para o nosso parente lá, porque se ele ficar por aqui, né, Esaú vai matar ele, então eu não quero que ele morra. E ele foi. Agora, eu falo para vocês que são jovens, muitas vezes a gente fala assim, né, eu quero sair daqui de casa. Né, pastor? Aqui não tá bom. Né? Eu quero sair de casa aqui, não tá legal, meus pais não me entendem e tal. E Jacó passou por isso. Só que ele saiu, ele teve que sair, porque senão ele ia morrer. Né? Só que agora você imagina só. Você levanta, vai para a escola, sua roupinha tá passadinha, né, pastor? Aí você volta, o almoço está na mesa, né? Aí você fala assim, nossa, esse almoço aqui, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem nem isso para comer, né? O ovo, de novo. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Eu nunca fui de reclamar muito assim de comida, né? Mas teve uma vez que a minha mãe mandou uma semana asinha de frango para mim no serviço. Aí eu cheguei para ela na boa assim, e falei, mãe, eu sei que está um pouco complicado aí, mas assim, não tem jeito de mudar um pouco, porque eu já estou criando pena nas costas, já daqui a pouco eu estou voando, porque sozinho, né? Mas na boa, estou conversando, minha mãe deu risada, meteu fumo, depois deu risada, né? Mas assim, aí a gente chega em casa, as coisas estão tudo prontinho, está tudo belezinho, você vai dormir, o lençol está cheirosinho, está gostoso, né? E a gente não para pensar quem foi que lavou, foi a máquina, né? A gente pensa, né? Mas não foi a máquina, né? Foi a mãe da gente, com o maior carinho, foi lá. E aí você pega e fica bravo e fala assim, vou sair de casa. Né? Eu sou o cara. E aí Jacó teve que fazer isso, só que ele tem que fazer correndo, né? E aí você imagina que ele saiu sem nada, né? Aí a Bíblia fala que ele foi para esse lugar, que ele estava indo lá para as terras era tio dele, né? Tio dele, Labão. E aí ele pegou e falou assim, eu vou para lá então, porque senão eu vou morrer aqui. E aí ele chegou no lugar e ele estava muito cansado, o sol muito forte na cabeça, e ele não tinha onde reclinar a cabeça dele. Né? Presta atenção aqui, gente. Aí ele não tinha onde reclinar a cabeça dele, e o que ele fez? Ele pegou uma pedra e deitou a cabeça dele em cima da pedra. A dificuldade já começou ali. Quando ele saiu da casa dele, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele estava desesperado. Perdi todo o meu conforto, né? Por causa disso que eu fiz, e agora? O que eu vou fazer? Né? Como que eu vou lidar com essa situação? A Bíblia não fala isso, mas a gente imagina que ele deve estar pensando desesperadamente para acontecer isso que aconteceu com ele. Né? Então, o que acontece? Jacó começou a entender que ele precisava mudar algumas prioridades e algumas coisas na vida dele. Né? Em muitas situações, tentamos fazer consertos e remendos, mas, na verdade, é preciso uma mudança radical, um recomeço. Jacó achava que tudo deveria mudar em sua vida, e por isso fugiu. Mas para onde foi?
Seus problemas estavam com ele, até o dia que percebeu que ele que precisava de uma mudança de vida, uma transformação. Né? Então, ele entendeu que ele precisava mudar. Ele entendeu que as coisas precisavam mudar dentro dele, não fora. Porque uma coisa é você orar e pedir para que Deus mude uma situação. E, de repente, Deus não muda aquela situação. Aí o que acontece? Aonde que tem que ser a mudança? Dentro de você. Se Deus não mudou lá fora, é porque tem alguma coisa errada em você. Né? Então eu vou falar aqui de 5 passos, né, para ter uma mudança na sua vida. E para você recomeçar. Amém? Quem estiver anotando aí, pode anotar. Se vocês não estiverem anotando, pode trazer caderno então para anotar as ministrações, né, pastor? Que é muito bom. A minha esposa vai estar sempre... A minha esposa está sempre anotando umas coisinhas lá, eu vejo no culto e eu falo assim, eu preciso também fazer isso, né? Para a gente poder estar sempre lembrando das ministrações na nossa semana. Então, a primeira coisa, o primeiro passo para a gente ter uma mudança e para a gente recomeçar a nossa vida. Enfrente os problemas, né, de frente. Então, você precisa sempre... quando você tiver alguma coisa na sua vida que está complicado ali, você precisa enfrentar. Não adianta você correr. Né? Jacó, quando ele saiu, ele achou que o problema ia ficar lá e não ficou. E ele chegou uma hora que ele falou assim, vou ter que enfrentar. Né? Então, o que acontece? Começava um novo tempo na vida de Jacó. Ele estava fugindo, mas apareceu uma pedra em seu caminho. Diga, pedra. Pedra no meu caminho. O que acontece? Ele teve que parar para repensar a sua vida. Nesse momento de Jacó, chegou e ele descansou. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que ele estava pensando tanto naquilo que aconteceu, que ele começou a ficar assim, muito cansado, né? De tudo aquilo, de todos aqueles pensamentos. E a gente sabe que quando a gente começa a pensar muito numa coisa, a gente sente um peso, né, na nossa vida, e a gente, às vezes, até assim, um cansaço físico, né? E a gente precisa parar e falar assim, não, vou colocar minha cabeça no lugar e preciso sair disso, mas eu tenho que repensar. Então, vou repensar desde lá de trás o que eu fiz, o que eu poderia ter feito diferente, e até chegar agora, como que eu vou recomeçar. Amém? Não adianta fugir, porque onde você for, o problema vai junto com você. Não é o lugar, mas nós. Quando Deus não muda as coisas, Ele nos muda em relação a elas. Quando Deus não muda o que está ao nosso redor, é porque precisa mudar o nosso interior. Né? Foi o que eu falei para vocês. Deus, quando não muda a situação, muda a gente. E a gente precisa entender que a gente tem que parar e vamos recomeçar. Segundo passo, descanse no Senhor. Foi o que Jacó fez. Pegou a pedrinha lá, colocou a cabeça e começou a descansar. Jacó não tinha nem como descansar. Encontrou uma pedra no caminho e ali mesmo descansou no Senhor. Diga, descansar no Senhor. Era tempo de parar. Às vezes é difícil, cansativo e doloroso mudar. Para mudar de direção, às vezes é preciso parar e fazer meia volta. Se preciso for, pare tudo e recomece. Foi o que Jacó fez naquele momento. Quando ele parou e descansou no Senhor, o que aconteceu com ele? Nós lemos aqui na palavra que ele teve um sonho, né? Que ele teve um sonho. Esse sonho foi em Deus, não foi qualquer sonho. Né? Quando Deus te dá um sonho profético, Ele muda a sua vida. Amém? Enquanto dormia, Jacó teve um sonho, mesmo deitado sobre aquela pedra. O que a palavra diz aqui neste lugar, né? Nessa passagem? Ela fala aqui que mesmo na adversidade, Deus tem um plano para a sua vida. Né? Jacó estava deitado com a cabeça em cima da pedra. Eu imagino que devia estar doendo muito a cabeça dele. Mas ele estava tão cansado que ele
chegou a dormir. E aí essa pedra se tornou uma oportunidade para ele ter um sonho e mudar de vida naquele lugar. Amém? Então, aqui fala de sonhos em Deus. E havia anjos descendo e subindo nesse sonho dele, né? Naquele degrau. Diga assim, degrau. A Bíblia não é específica, pastor, quando fala do lugar que começou essa escada. Mas eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu creio que essa escada começava na cabeça de Jacó, naquela pedra que ele colocou, né? Porque ele estava dormindo e ele começou a ver os anjos descendo e subindo, trazendo as bênçãos, levando as orações, trazendo a bênção, né? Então eu creio que essa escada começava ali naquela pedra que ele colocou. Amém? É preciso sonhar em meio às mudanças. Quando descansou, viu que Deus estava trabalhando. Os anjos subiam e desciam, ocupados em levar orações e trazer bênçãos. É a prova da comunicação de Deus conosco. Então eu creio que assim, a partir do momento que ele parou, que ele começou aquele sonho meio maluco dele, né? Porque ele via os anjos subindo, descendo, e a Bíblia fala que ali naquele lugar ele viu que Deus estava ali, né? Então eu imagino que ele, em todas as situações, ele falou assim: cadê Deus? Né? Deus não está aqui comigo. Olha a provação que eu estou passando, né? Porque a Bíblia fala assim, né? Na hora que ele fala lá que Deus estava ali, realmente Deus estava ali. Só que as situações fazem com que a gente não preste atenção que Deus está trabalhando ao nosso favor. A gente dá tanta ênfase para o problema que aquilo não atrapalha a gente olhar no foco real que a gente tem que ter de Deus. Não é verdade? É assim que funciona a nossa vida. Então, a quarta coisa, o quarto passo para a gente ter uma mudança realmente, creia na presença de Deus. Deus está perto. Foi o que Jacó entendeu. Onde nós achamos que nada dá certo, pode ser o lugar escolhido de Deus. Né? É justamente o que eu falei. Quando aquele momento da sua vida que está muito complicado, você fala assim: cara, eu não consigo mais. Por que Deus colocou isso na nossa vida? Eu ouvi o pastor falar uma vez que a gente pede para que Deus, Senhor, eu quero falar mais da tua palavra. Senhor, eu quero ser um ministro da sua palavra. Senhor, eu quero ajudar os pobres. Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ajudar os meus amigos. E aí, Deus não faz você um ministro. Deus não chega e fala assim: plim, pronto, agora você vai e prega a palavra, seja um grande pregador. Sabe o que Deus faz? Deus traz uma pessoa como quem não quer nada, e ela chega para você e começa a contar problemas para você. E aí você para e fala assim: nossa, essa pessoa está me enchendo as paciências aqui, né? Nossa, essa pessoa aí, ó, não dá para ficar perto dela, só fica reclamando, só fica falando as coisas. Sabe por que ela está falando? Porque ela precisa que você pregue para ela. Ela precisa que você fale do amor de Deus para ela. Ela precisa da tua palavra. Ela precisa daquilo que você ouviu no culto e você não falou nada para ela. E aí como que você fala assim, pede para Deus: Senhor, eu quero ser um ministro da palavra. Ministro da palavra não é chegar aqui, pegar o microfone e ficar falando. Ministro da palavra é lá fora, onde seus amigos estão lá precisando de você e você não fala nada. Né? Isso é ser um ministro da palavra. É muito bonito chegar na igreja e ficar olhando o pastor lá em cima do púlpito e falando, né? Ó, o pastor prega bem, né? Mas ninguém olhou para ele quando ele estava lá na casa dele, lá no quartinho dele, estudando a palavra, lendo um monte de livros, né? Ouvindo as ministrações, né? Então sempre tem um começo. Sempre tem alguma coisa que Deus quer de você. E Ele pede essa mudança na sua vida. Amém?
Jacó tinha uma família problemática e recebeu uma bênção para a sua família. Então, o que acontece aqui? A gente viu que quando ele deitou a cabeça, que ele teve o sonho, Deus deu uma promessa para ele. Deus mudou a vida dele naquele dia. E ele recebeu uma bênção. A partir do momento que você muda a sua vida, que você encara os seus problemas e você tem uma mudança radical na sua vida, Deus vai te trazer a bênção. Foi o que aconteceu com Jacó. E se aconteceu com ele, vai acontecer com nós todos. Amém? Você crê? Então dê um aplauso ao Senhor. Fala que você o ama. Quero mudança para a minha vida, Senhor. Amém? Em todos os lugares a bênção nos acompanha. Muitas vezes nós é que não percebemos a presença de Deus conosco. Foi naquele lugar difícil que ele recebeu a bênção. Então, meu querido, se você está esperando aí na sua casa, né, as coisas acontecer, a bênção de Deus chegar, tranquilinho lá, sem problema nenhum, eu tenho uma má notícia para você, vai ser difícil chegar, porque as bênçãos chegam em meio à dificuldade. Porque em meio à dificuldade a gente tem uma mudança radical. Amém? E o quinto passo, erga um altar para Deus. A pedra que era um problema virou travesseiro, onde descansou e viu Deus trabalhar. E depois virou um altar para o louvor de Deus. No dia que ele teve esse sonho e que Deus deu a bênção para ele, o que ele fez em gratidão a Deus? Ele levantou um altar. A partir do momento, todos aqui passaram pelo encontro? Não? A maioria, né? Todos. Então, a partir do momento que você passou pelo encontro, que você teve uma mudança de vida, Deus tem uma promessa para você. Diga promessa. Eu recebo. Fala assim, mudança. Eu recebo. A partir do momento que você passou pelo encontro, Deus começou a trabalhar na sua vida e te deu uma promessa. Todos receberam uma promessa. E agora é a nossa parte para levantar o altar, assim como Jacó fez. Que ele reconheceu que ele estava precisando mais de Deus, ele reconheceu que Deus deu uma promessa para ele, e ele, com esse altar, foi um agradecimento dele para Deus, que ele chegou a mudar o nome de uma cidade. Né, pastor? Então imagina só você, Deus te entregando a promessa e você virando as costas e saindo. Obrigado, Deus. Valeu. Tchau. Né? O que nós temos que oferecer para Deus? Jacó ofereceu um altar ali naquele lugar, na mudança que ele teve. Transforme um altar para o Senhor. Transforme um altar para o Senhor. Chega de reclamar, chega de fugir. Adore a Deus, aconteça o que acontecer. Então, para a gente concluir essa mensagem, eu queria falar alguma coisa para você, que você tem que aprender a transformar os problemas, né, em motivos de oração, né, e que Deus vai transformar essas orações em bênção. A partir do momento que você estiver com dificuldade na sua vida, que você parar e falar assim, Deus, eu não aguento mais. O Senhor precisa entrar agora, né, na minha vida, porque eu sozinho eu não sou nada. E quando você começa a orar, Deus traz uma bênção para você. Deus ele vai transformar essas orações em bênção. Jacó, ou qual que foi a promessa de Jacó? Qual que foi a promessa que Deus fez para ele? Vamos ler lá. Deus disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus de Isaque, o seu pai, darei a você e aos seus descendentes esta terra. Ele ganhou uma terra. Não é uma terra, um terreno qualquer. É uma terra. E o que fala dessa terra? Terra produz o quê? Produz frutos, né? E qual que foi os frutos que ele
que ele colheu? Foi fruto, fruto? Não, foram pessoas, foram almas. Deus deu a terra para ele, para que ele fosse uma árvore frutífera naquele lugar. E a árvore produz o fruto. O que é o fruto? Almas. Fala, almas. Deus vai te dar almas. Amém? Você recebe? Diga, eu recebo. Amém. Então, os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão de norte a sul e de leste a oeste. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus, aleluia. Eu leio essa palavra e eu fico entusiasmado, né, pastora? Porque assim, eu vou confessar uma coisa aqui, pastor, que a gente sempre falava de célula, 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 e assim, eu sempre gostei de célula, porque célula é uma coisa boa, mas eu não sei por que eu tinha alguma coisa que me travava com relação a isso. E ultimamente Deus tem colocado muito no meu coração e fala assim, meu filho, não adianta você subir lá no púlpito, ficar cantando, adorando lá, falando as coisas. Ele falou assim, a única coisa que eu quero de você é que você ganhe pessoas. Deus falou isso aí para mim. E eu tenho lido a palavra, tenho pensado muito nisso e tenho agradecido porque Deus está dando a oportunidade, né, pastor, para a gente. E eu creio que essa igreja vai romper e que só vai romper se cada um fizer a sua parte. E eu falei para o pastor, a última reunião que a gente teve, eu falei, pastor, o senhor vai colocar eu para liderar a célula? Então, assim, pastor, eu quero falar agora que assim, eu estou disponível. Quantas pessoas quiser, quantas reuniões quiser, dá para mim, eu vou fazer. Amém? E eu estou meio loucão mesmo. Nós vamos romper nessa cidade. Eu creio que a gente vai crescer muito. Eu creio que Deus vai trazer pessoas de muitas formas, de vários tipos, porque aqui dentro dessa igreja vai ter gente suficiente para fazer o reino de Deus crescer. Amém? Então, a bênção que Jacó recebeu era ganhar almas, era uma cidade. E a gente vê na história dele que ele foi um cara que ganhou muitas pessoas, né, pastor? E da geração dele foi, né, o do filho dele foi uma bênção, né, que ganhou muitas pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês? Pode ser em meio a um problema que Deus pode abrir as portas do céu para você. Amém? Você crê nisso? Então, se você está passando por dificuldade, pode crer aí que Deus tem uma bênção muito grande para você. E se você reconhecer que Deus pode trazer essa mudança na sua vida, você vai desfrutar de muitas coisas boas e de muitas bênçãos de Deus para você. Amém? Pastor, vou terminar, né? Porque já está num horário bom. Está cedo ainda? Não, mas o senhor falou que queria falar um pouquinho com eles, aí eu... Não? Então vamos falar mais um pouquinho. Vocês estão contentes, sim ou não? Tá legal a palavra ou não? Fala amém. Amém. Ei, jovem, eu gosto de vocês. Amém? Então, o que Deus fez na vida de Jacó? Deus transformou a vida dele. Mas a partir do momento que ele creu que Deus iria fazer o sobrenatural na vida dele, né? Então Jacó, imagina comigo que naquele dia que o irmão dele disse que ia matar ele, cara, a cabeça de Jacó acho que pensou um milhão de coisas, né? Falou assim, bom, das duas uma, se eu sair daqui eu posso morrer lá fora. Porque Jacó viveu lá a vida inteira lá dentro da casa dele. O irmão dele era caçador, ele não era caçador. Ele falou assim, eu vou sair daqui. Sair daqui não é igual a gente hoje, que pega, vai ali na circular, e aí você vai lá e do outro lado da cidade. Ou você pega o ônibus e vai para outra cidade. Né? Não é assim naquela época. Naquela época, eles viajavam dias e dias para chegar no outro lugar.
E agora o cara não era caçador, não era igual o irmão dele. O irmão dele se virava, sabia se virar lá fora. Eu imagino que naquela época, quando eu saía para caçar, não voltava no mesmo dia, mas demorava um tempo para voltar, né, dessa caça. Então, assim, Jacó não sabia fazer nada disso. Jacó ajudava a mãe dele, né? Era o queridinho da mamãe. E imagino que ele sabia lavar uma louça, né? Muito bem lavado. Imagina que ele, né, lavava uma roupa, né, pastor? Muito bem lavado, mas não sabia caçar. Então você imagina a cabeça do cara saindo daquele lugar, né, e falando assim: agora eu vou viver por conta própria, né? Agora eu vou ter uma família. Isso. E aí? Como que eu vou comer? Né? Quem que vai cuidar de mim? Estou sozinho aí no mundo. Imagina a cabeça do cara. Eu acho que ele deve ter ficado meio louco, né? Desesperado. Mas quando ele cansou, que ele parou e descansou no Senhor, Deus trouxe uma bênção para ele, gigantesca. E mudou a sorte dele. E ele foi para a região onde o tio dele morava, Labão, que era outro cara maneiro, né, pastor? Era um cara daquele que assim, né, vem quente que eu tô fervendo. Você acha que você sabe alguma coisa? Tadinho de você. Da escola que você estudou, eu fui expulso 3 vezes. Né? E era inteligentíssimo em passar os outros para trás. Então, Jacó teve que passar por tudo aquilo que ele fez com o irmão dele. Ele passou em dobro, triplo, quádruplo. Né? Por que Deus permitiu isso na vida dele? Para ele aprender e ter uma mudança de vida. E uma coisa que eu estava comentando com os meninos lá do meu trabalho, que não adianta. Existe uma lei da semeadura e da colheita. A gente não pode plantar o mal e querer colher o bem. Se a gente fala, por que está acontecendo isso na minha vida? Né? 2 coisas. Plantação e colheita. Né? Foi o que Jacó colheu aqui na vida dele. Mas a partir do momento que ele teve essa mudança, a partir do momento que as coisas começaram a dar tudo errado na vida dele, ele falou assim: Senhor, eu preciso mudar. Não dá mais para viver assim. Estou fazendo tudo errado. Não é nada disso o que o Senhor pediu para mim fazer e eu estou fazendo. E aí Deus transformou a vida dele. E aí Deus deu uma bênção gigantesca para ele. E é o que ele quer fazer isso. E é o que ele quer fazer hoje na vida de vocês. Amém? Se você crê, dê um aplauso ao Senhor. Diga palavras de agradecimento a Ele. Amém?